Hoje tem drama chinês. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje eu trago pra vocês um filme que estreou tem algumas semanas e que não passou aí no grande circuito. É um drama chinês chamado Amor Além das Cinzas, ou mais conhecido pelo título original como Ash is the Purest White. O filme é bem interessante, ele tem locações muito bacanas, a fotografia é muito linda e as atuações são bem boas. Ele tem um problema no final da história, que eles tentaram dar uma despistada e aí um filme que era pra ser um drama de repente inseriu elementos de OVNI, essas coisas, e ficou meio nada a ver, mas ele termina bem. É um final aberto, é um final desses que me incomoda um pouco, porque a gente acompanhou quase 20 anos da história desses personagens e de repente o filme acaba do nada. Apesar disso, eu gostei bastante do filme, eu fui pesquisar um pouco sobre a biografia do diretor para entender mais ou menos como é a forma de trabalho dele. E de fato, o Jia Zhangke, ele gosta de contar histórias longas, assim, com cobertura de tempo muito grande, com muito elenco, com bastante figuração e muitas locações. É exatamente isso que você vai encontrar nesse filme. A forma de contar a história deles é usar a amplitude para contar sentimentos íntimos. E quando eu falo sobre amplitude, o negócio é sério, viu? Ela anda a pé, anda de moto, anda de barco, ela vai para cima, vai para baixo, ela é presa, ela muda de cidade. Tudo isso por um amor que não é concretizado. Mesmo depois de um monte de sacrifício que essa mulher faz. É irritante. O único ponto baixo mesmo para mim é essa inclusão de um OVNI no meio do filme que não tem nada a ver. Loucura total mesmo, viu? Bom, antes da gente começar com a história do filme, se você é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder nada do que vem por aí. Se no final do vídeo você gostar, deixa o seu like e comenta. Você já viu Amor Até as Cinzas? Você curtiu? Você curte cinema chinês e filmes orientais em geral? O que você acha? Você gosta? Comenta tudo o que você quiser falar aí embaixo e vamos papiar. Amor Até as Cinzas começa lá em 2001 e a gente tem a história de um casal, a Kiao e o Bin. Nos fundos de um restaurante a gente conhece um pouco sobre a dinâmica deles. O Bin é um cara bem sucedido na máfia local e a Kiao é meio que o ponto de equilíbrio dele. A gente tem a primeira cena do Bin resolvendo um desentendimento e a gente entende que aquele grupo de mafiosos, eles se tratam como uma irmandade. E essa irmandade é celebrada com um brinde à justiça e à lealdade. Guarda esses dois valores porque eles são muito importantes. Seguindo com a rotina da Kiao, a gente descobre que o pai dela é um cara que trabalhava numa mina de carvão que está prestes a fechar. A empresa que cuida dessa mina, ela tá indo para uma outra cidade e todo mundo vai ficar sem emprego. Esse cara fica muito preocupado, ele tá muito incomodado com essa situação, mas ela tenta tranquilizá-lo, deixa uma grana com ele e segue o rumo dela. E aí numa festa à noite, enquanto a Kiao e o Bin estão lá dançando, cai uma arma da cintura dele no chão e ninguém parece se importar muito. Ela dá uma olhada nervosa para ele, seca, e do outro lado da pista ela vê um grupo de pessoas chegando. Ela vai então até esse grupo, pega o líder dele, o Young, e leva até o Kiao. Eles sentam juntos em uma mesa e começam a conversar. O Yang elogia o trabalho do Bin e compartilha uma situação. Ele é dono de vários imóveis numa cidade e tá rolando uns boatos de assombração. Isso tem feito com que as pessoas percam o interesse nas propriedades dele e ele tá tendo prejuízo. O Bin se oferece para ajudar e pergunta para ele por que ele mora num bairro tão periférico, mesmo sendo um homem muito bem sucedido. O cara responde que a mãe dele é muito velha e ela não quer sair daquele lugar. E aí a gente tem uma cena de dança que é um casal que tava junto desse grupo que começa a dançar Village People para agradar o Yang, que adora dança de salão. E aí a gente corta para um dia seguinte, aparentemente, mas esse filme tem uma relação com o tempo bem estranha, tá? Ele tem uns cortes que você não sabe exatamente quanto tempo passou, então é importante que você não fique esperando legenda aparecer não, tá? Que você preste bastante atenção. Esse corte leva a gente para uma cena do Bin indo até a casa do Yang. Ele tá indo enterrar o cara, porque ele foi assassinado aparentemente de forma casual enquanto saía de uma sauna durante a madrugada. Quem matou esse cara foram dois adolescentes que estavam só causando arruaça mesmo. A Irmandade fica possuída por conta dessa fatalidade e o detetive da região, ele se dispõe a ajudar a resolver esse caso. Tá todo mundo meio passado com esse assassinato porque os negócios do Yang, eles eram legais no sentido de lei. Segue o funeral e aquele casal que estava dançando na festa anterior tira de repente os casacos e começam a dançar também como forma de homenagem. A situação é muito estranha porque é um contraste, né? Eles estão lá no descampado, na areia, dançando enquanto o cara está sendo velado. Saindo dali, a Kiao sugere pro Bin que eles se mudem de cidade para começar uma vida nova. Ele não tá muito confortável em fazer isso porque ele tem uma situação bacana lá na região, respeito, dinheiro, poder e tal. E aí de repente, enquanto ela tá olhando uma flor, né, depois que eles continuaram a caminhada, ela tá olhando uma flor num galho, e aí dois caras surgem numa moto, um deles pula da moto, pega um pedaço de cano de ferro e dá nas pernas do Bin, depois corre. Obviamente, se tratando de máfia, isso não vai ficar assim, né? O grupo consegue pegar esses dois caras, levam
pra ficar frente a frente com o Bean, só que ele acaba não fazendo nada. O clima fica muito tenso, mas os meninos são liberados. Depois disso, o casal vai até um descampado que tem um vulcão no fundo e eles começam a ter umas discussões filosóficas sobre vida, morte e poder. E nessa conversa, o nome do filme é citado. Ela diz que quando algo é queimado em temperaturas muito altas, ele se torna cinza, e cinza é o branco mais puro. Eles conversam também sobre aquela arma que ele estava usando e que ela pegou numa das cenas iniciais, e ele diz que ele não anda armado porque homens que andam armados vivem menos. Ela sugere que ele se desfaça da arma porque ter uma arma ilegal pode dar problema, e aí nessa hora ele coloca a arma na mão dela, mira e dá um tiro. É a miniatura do vídeo. O que a gente tem aqui agora é a introdução efetiva da arma na vida da Kiao. Ela já olhou lá atrás, ela já pôs a mão e agora ela tirou. Pode esperar a merda que tá vindo. Nova reunião da Irmandade, um membro recém saído da cadeia vem agradecer ao Bean por todo o apoio que ele deu nesses 18 meses de reclusão. Ele traz uma mala de dinheiro e vários charutos pra ele de presente. O cara diz que são charutos saudáveis. Ele fala isso porque lá na China, quando você tem plano de saúde e fuma charuto, as doenças em decorrência do charuto, elas são cobertas pelo plano, já do cigarro não. Isso é o segundo filme. Se você conhece a legislação e sabe me dizer, comenta aí. Nessa reunião ele também apresenta a irmã dele pro Bean e ele acha a mulher super atraente. No caminho de volta para casa, o carro do Bean da Kiao é cercado por motoqueiros e os caras dão uma surra no Bean. Eu achei inclusive que ele tivesse morrido, porque os caras batem a cara dele no brasão da marca do carro várias vezes. Eu falei, vixe, morreu. E aí, vendo aquela situação, a Kiao faz o quê? Pega a arma, sai do carro e atira pro alto. Todo mundo se mobiliza e ela acaba sendo presa. Durante o julgamento, ela diz que a arma é dela e acaba sendo condenada duplamente. Uma por porte ilegal de arma e outra por mentir em juízo. Durante os 5 anos em que ela ficou presa, nenhuma visita do Bean, e o pai dela visitou uma outra vez só. Ele ia vir menos depois que ela fosse transferida. A cena que vem depois, que parece ser a cena de transferência, na verdade é de soltura. E esse é um ponto daqueles cortes que eu comentei lá no começo, pra você prestar muita atenção. O cabelo dela já tá diferente do que tava quando ela entrou na prisão, então esse é um bom indicativo. E fica ligado que em alguns casos a gente tem a contextualização na fala, mas não são todos. A Kiao tá num barco indo pra cidade, ela tá sentada numa cama, de repente entra uma outra mulher e diz que ela é a dona da cama do lado. A Kiao sai do quarto para tentar ligar pro Bean e aí não consegue falar com ele. Quando ela volta, a bolsa dela tá aberta, a mulher roubou dinheiro e identidade. Em terra, a Kiao vai até o escritório do Lin, que é o ex-presidiário que a gente viu agora há pouco, pra saber sobre o paradeiro do Bean. O cara meio que diz que não tem muito contato com ele, que ele tá mexendo agora com umas coisas de energia e que eles quase não se falam. Só que ele é um belo de um safado, porque o Bean tá escondido numa outra sala escutando toda a conversa. A irmã do cara surge e leva a Kiao pra uma outra sala e fala pra ela que sentimentos se transformam, que é melhor ela deixar pra lá, que esse relacionamento já deve ter acabado, que 5 anos é muito tempo e que ele tem uma outra namorada. E aí ela simplesmente fala pra ela, mas eu quero que ele me diga, eu não quero que ele mande recado. Aí a mulher confessa que ela é a namorada do Bean. E ela diz, mas tudo bem, eu não tenho nada pra tratar com você. Se ele quiser terminar comigo, ele que me fale, não manda recado. Seja lá o que ele tiver pra dizer, ele que o diga. Dá um sorrisinho e sai. Sem dinheiro, ela sai andando pela cidade, vê um cantor de rua cantando, ela ganha uma rosa e com essa rosa ela consegue se infiltrar aí num banquete que tá rolando na rua pra comemorar um casamento. Ela começa a comer que nem uma desesperada depois que ela dá a flor pra um cara e é meio que confundida com um convidado, com direito até brinde no final. Depois do banquete, ela segue vagando pela cidade, já que ela não tem onde ficar, e no dia seguinte ela vê uns caras meio que mexendo com uma mulher, tentando bater nela. Ela espanta os caras batendo com a garrafinha de água e quando ela olha pra mulher, quem é? A safada que roubou o dinheiro e o documento dela. Com a identidade na mão, a Kiao vai até um restaurante chique pra aplicar um golpe. Ela entra numa sala reservada, onde tem uma galera almoçando, chama um cara e fala, eu sou a irmã mais velha dela e ela acabou de perder o neném. Aí a gente fica meio assim, o cara fala, eu não vou cair nessa, e volta pra sala. Ou seja, não funcionou o golpe nesse, ela vira, tem outro cara chegando, ela fala, eu sou a irmã mais velha dela e ela sofreu um aborto espontâneo. Só que esse cara cai, ele fala, meu Deus, e como ela tá bem? É, eu vim aqui pegar dinheiro. Aí o cara vai lá, dá um monte de dinheiro pra ela, pra que a irmã dela fique bem. E no final ela fala, liga pra ela, vira e vai embora cheia da grana. Dinheiro na mão e foco no Bean, ela encontra um mototáxi na rua e pede que ele leve ela até a usina elétrica. Só que no meio do caminho começa uma chuva forte e eles acabam parando debaixo de uma ponte, porque a parte da estrada ali é meio cheio de lama. O cara do nada sugere que eles façam sexo, ele começa a tentar dar em cima dela pra abusar mesmo. Ela olha pra ele, faz uma cara meio assim e fala, bom, tem
um barracão ali, vai dar uma olhada se tá vazio. Se tiver vazio, a gente faz, porque eu não vou fazer aqui no descoberto. Quando o cara sai, ela cata a moto dele e vai até uma delegacia, entrega a placa por policial, fala: esse cara tentou me estuprar, agora chama meu namorado pra ele vir me buscar. O cara liga pro Bean e funciona. O Bean, que vem ignorando ela o tempo todo, agora vai até a delegacia pra resgatá-la. Só que ele não consegue mais nem olhar nos olhos dela. Os dois vão até um quarto de hotel pra conversar. Ela conta pra ele que o pai dela morreu e que ela tá ali pra tirar algumas coisas a limpo. E na sequência já emenda a gente tá namorando? Aí ele pergunta pra ela o que ela acha. Ela fala: eu não sei, eu tô perguntando pra você. Ela é muito boa. E aí, sem graça, ele fala pra ele que ele mudou, que a vida é outra, que ele não faz parte mais da Irmandade, que quando ele foi preso por conta do episódio da arma, e ele ficou só um ano, as pessoas pararam de respeitar ele, enfim, que ele perdeu espaço e que agora era uma vida nova. Ela responde que ela não conseguiu ser uma pessoa nova porque ela ainda vive a vida antiga dele, que ela ficou 5 anos presa por conta de uma ajuda que ela deu pra ele. E aí ela conclui já dizendo pra ele: eu vou falar uma coisa pra você que você não tem coragem de dizer. Tamo acabado. E aí ele diz que ele é muito grato pra ela, põe a mão na mão esquerda dela e fala: essa mão me salvou. Ela fala: mas eu não sou canhota, você nem lembra do que aconteceu. E aí depois disso ele acaba deixando ela e vai embora de vez. Sem sentido pra ela estar ali, ela vai pegar o trem pra voltar pra cidadezinha dela. E no caminho ela encontra um cara que diz ser um pesquisador de OVNIs. Ele pergunta a opinião dela, ela diz que já viu uma vez, e ele fala: então vem comigo pra minha cidade, vamos lá pesquisar junto, porque você pode ser muito útil, não vai pra essa cidadezinha que nem tem emprego, não tem nada. Ela meio que topa e ela começa a seguir junto com ele, já que o caminho do trem é o mesmo, ela vai. E aí ele meio que começa a gostar dela, e aí numa noite, quando ela tá lavando a mão, ele chega do lado e conta pra ela a verdade, que ele não é um pesquisador, ele é dono de uma lojinha de conveniência. Ela diz: eu sou uma ex-presidiária. Aí eles voltam pro lugar deles, né? Eles sentam e aí o cara dorme, e aí chega na estação da cidade dela, ela decide descer e abandona o cara mesmo. E aí na cidade ela tem uma visão, aparece realmente um OVNI, e ela vê pela primeira e única vez, que não tem nada a ver pra movimentar a história, mas acontece. Depois disso a gente tem mais um salto no tempo, que a gente não sabe exatamente de quanto foi, e a gente tem a Kial toda bonitona, toda de cor e de preto, indo buscar o Bean na estação de trem. Ele tá de cadeira de rodas. Enquanto isso, ela virou a cabeça da máfia local, o mesmo cargo que ele ocupou lá no começo do filme. Ela leva ele pra casa, mas ele não tem mais o mesmo respeito realmente, como ele falou, e nem a aceitação do pessoal. Ele se sente muito mal, ela minimiza e pergunta pra ele como é que ele ficou daquele jeito. Ele diz que ele meio que entrou em depressão, começou a beber muito e teve um derrame. Nesse meio tempo ele diz que não casou e pergunta pra ela se ela casou. Ela diz que não, que nunca quis. Ela diz também que não sente nada por ele, ela só quer que ele sofra mesmo. E aí no dia seguinte, quando ela vai se encontrar com a Irmandade, ela leva o Bean e o cara não é realmente bem aceito. Um cara começa a provocar, um cara que teve uma treta com ele lá atrás, e eles fazem uma aposta. Quem perder essa aposta vai ter que ser humilhado de alguma forma. O Bean perde, o cara pede a cadeira de rodas dele. O Bean, bem afrontoso que é, pula da cadeira, né? Se joga no chão, o cara pega e fala: não, eu não quero sua cadeira, pode ficar, eu só queria essa humilhação mesmo. E aí a Kial do nada chega com um bully, quebra na cabeça do cara e fala: seja mais razoável. Ela é ótima, gente, essa mulher é maravilhosa. E apesar da tensão, fica por isso mesmo. Outra vez, naquele mesmo vulcão, o casal tá lá conversando e ele assume que ele só voltou porque ela respeita ele e ela nunca riu dele. Ele acha estranho porque ela nunca perguntou sobre a vida pessoal dele. Ela diz que não interessa, que ela não tem absolutamente nada a ver com a mulher e que ela não sente nada por ele, mas que ela tem uma coisa que ele não sabe o que é a integridade. E nos valores dela, cuidar dele faz sentido. Ela reforça a segurança em casa, começa a fazer um tratamento com o Bean e a gente tá aí no Réveillon de 2017 para 2018. O Bean já consegue andar com muita dificuldade e ele manda um áudio para ela no WhatsApp dizendo: fui embora. Ela demora um pouquinho, escuta o áudio, vai até o quarto, cadê o cara? Sumiu. Em cima da cama dele tem um envelope com algum dinheiro e ela vai atrás por toda a casa para achar o cara e não tá. E aí o filme termina como? Ela encostando na parede e dando uma bufada. Ela bufou de lá e eu bufei daqui. Mas no final das contas, é o final verossímil, né? O cara sacaneia a vida inteira com a mulher e ainda quer ser amado? Não dá, né? E essa saída pra mim foi muito bom pra ela, porque dá a oportunidade de ela conhecer outras pessoas. Mas eu tenho certeza de que ela não vai se abrir pra isso. E é isso que é o mais irritante. Olha, eu terminei esse filme querendo dar uns conselhos pra ela, sabe? Mas agora chega de eu falar e eu quero saber de você. Você assistiu Amor Até as Cinzas? Você gostou? O que você achou? Me conta tudo aí nos comentários. Eu vou deixar outros 2 vídeos que eu fiz de 2 filmes coreanos que são muito legais para vocês conferirem se você gostar, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e não perde nada que vem por aí, beleza? Então é isso, agora eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!